Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje não é notícias comentadas, como vocês estão aí bem habituados na sexta-feira, mas hoje estou guardando aqui através de algumas conversas, algumas questões que eu conversei com o Guilherme para a gente tentar, digamos assim, reintroduzir ao canal, né? Porque introduzir eu acho que a gente no começo já chegou a fazer um pouco isso, então não seria assim tão novidade, mas seria uma pegada de fazer alguns vídeos mais curtos e nos quais a gente possa, dentro do possível, partir para algumas questões um pouco mais teóricas, um pouco mais acadêmicas, podemos assim dizer, mas que não tenham desprendimento do que estamos vivenciando, que não tenham desprendimento da realidade mais concreta da população e, claro, e seja abrangente aí para todos e pegue o contexto que nós estamos vivendo das eleições do período eleitoral de 2022. Então, tudo isso é bastante importante a gente trazer aqui para discussão. Bom, o tema desse nosso primeiro vídeo, que achamos importante trazer, falar aqui para vocês, e até é uma grande preocupação do podcast Mesa de Debates, e até falamos muito isso, tratamos muito isso com os entrevistados, com os questionamentos que a gente faz, e mesmo no Notícias Comentadas é um ponto que geralmente a gente toca muito nessa questão, é sobre independência de classe e conciliação de classe. Pegando aí numa ótica mais marxista, eu só quero aqui frisar a todos, né? Eu estou longe de ser um intelectual marxista, embora goste muito do tema e já tenha entrevistado vários aqui no canal ou em outros locais, em outras oportunidades. E claro, a gente vai sempre aprendendo um pouco, construindo o pensamento e uma certa linha de raciocínio. Mas tudo mais ou menos se encaixa aqui. E voltando à questão propriamente dos termos, né? Num viés marxista, a independência de classe é justamente você pensar o proletariado, né, a prole, os trabalhadores, a classe trabalhadora, os operários e os camponeses, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores do campo, unidos, todos esses num contexto de uma classe, enquanto a burguesia, os grandes proprietários, os grandes donos de terra, os banqueiros, os grandes latifundiários, o pessoal que de fato detém o capital, aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que possuem o controle das fábricas, das fazendas, aqueles que, enfim, são os que de fato tomam as grandes decisões do mercado mundo aí afora, estão compostos em classes diferentes. Aí, claro que nesse meio a gente pode pegar aí a chamada pequena burguesia ou classe média para alguns, e nós também temos os setores até mais oprimidos e mais sugados pelo capital, que é justamente os miseráveis,
os moradores de rua, prostitutas, o desempregado, enfim, aqueles que estão numa situação, até podemos dizer que pior do que o do trabalhador médio brasileiro. Mas não vou entrar aqui, pelo menos não nesse vídeo de hoje, em ficar especificando o que é cada classe, como compreender cada classe. Basta numa ótica marxista a gente entender que a sociedade está dividida em duas classes. E o grande problema, principalmente tratando-se de política e de eleições, embora a eleição por si só não vai resolver o problema, nós acreditamos que é necessário muito mais do que isso, é preciso realmente uma grande mobilização, uma revolução, né? Dando aí nome aos bois, usando as palavras e os termos como eles são, é que realmente poderia trazer alguma mudança mais concreta ou uma verdadeira alteração no modo de produção da sociedade e, consequentemente, no fim da exploração, que é uma das facetas aí do capitalismo. Bom, o que é que entra de complicado nisso? É que a direita, consequentemente, os partidos de direita e os partidos do capital, eles não vão, evidentemente, permitir uma mudança social, eles não vão permitir essa transformação social, eles não vão permitir essa revolução. Os partidos de esquerda, teoricamente, deveriam ser aqueles que buscariam justamente pelas vias eleitorais, mas não só por elas, fazer um chamado à população, usar o espaço para conversar com a população, para atrair o apoio do eleitorado e fazer justamente a crítica, o ataque ao projeto burguês, a tática burguesa eleitoral e mostrar a grande farsa na prática que são as eleições para a população. Mas, infelizmente, muitos partidos de esquerda, principalmente os grandes partidos de esquerda, ou os grandes partidos de centro-esquerda, ou partidos centristas, aí tem toda uma questão de nomenclatura que a gente pode até discutir depois, e eu falo isso até me baseando em entrevistas com vários autores, vários pensadores. Não há aí uma única linha, né, para abordar tudo isso, mas enfim, pensando aí nos partidos de esquerda de uma forma geral, muitos, infelizmente, eles acabam se adequando à linha de tentar negociar com a direita, de conciliar com a direita e fazer aquela espécie de meio termo, aquela espécie de politicagem, que aí já é a política indo para o seu nível, vamos dizer assim, inferior. Quando a política, que até então a gente poderia dizer que seria essa independência de classes, ela precisa se tornar a conciliação de classes, como a gente vê, e infelizmente partidos ditos de esquerda, partidos ditos de centro-esquerda, acabam fazendo conchavos com empresários, com bancos, com latifundiários, com os detentores do capital, com setores conservadores da sociedade e acabam, por muitas vezes, alterando, manipulando, envenenando o seu programa político eleitoral, o seu programa estratégico, e isso na prática, o que é que significa?
caso ou eles acabam perdendo a eleição para uma direita mais fidedigna, para uma direita que diz o seu nome, ou então eles podem até ganhar a eleição, mas acabam colocando na prática uma política que é um pouco mais ou um pouco menos, com mudanças aqui, mudanças ali, algumas diferenças em alguns aspectos, mas grosso modo é uma política que se apresenta, que tem cara de esquerda, que falando diretamente, engana a população, mas que está, na verdade, fazendo o jogo da direita, fazendo o jogo dos setores conservadores e dos setores que detêm o capital na sociedade. Consequentemente, qualquer projeto mais revolucionário, qualquer projeto que possibilitaria uma real e concreta transformação social, uma revolução, uma superação da exploração do homem pelo homem, acaba ficando sempre em segundo plano, acaba caindo por terra e acaba vencendo aquele discurso falso. Sinto aqui se eu pareço um pouco grosseiro, né? Mas se vocês pegarem as literaturas, as teorias que, né, das quais estou me baseando aqui, eles são muito mais. Mas a rigor, o que a gente vê? Na verdade, eles estão aí mentindo, né? A gente não vai ver, de fato, um modelo político-econômico como alguns partidos de esquerda mais concretos defendem. A gente vai acabar, na verdade, tendo no regime de conciliação de classes, talvez uma relativa melhora, ou não necessariamente, das condições de vida da população, mas sempre um favorecimento maior para os setores mais conservadores, para os setores reacionários, e esses sim acabarão estando sempre no poder, e a gente nunca vai vencer, a gente nunca vai, nesse sentido, superar a política realmente. A gente nunca vai superar o grande problema que é a exploração do homem pelo homem, que é o sistema produtivo capitalista. Então, a independência de classe, essa sim, defendida por alguns partidos de esquerda, porém minoritários, ela estipularia que a classe social oprimida, a classe operária, a classe campesina operária, deveria sim ser a classe que por si só, dirigida e auto-organizada junto com as vanguardas dessas mesmas organizações revolucionárias, seja levada a um processo revolucionário que combata a classe dominante, leia-se a burguesia, e aí sim nós tenhamos um projeto concretamente socialista que impeça a burocracia, que impeça os... eu não quero usar o termo aqui para não criar polêmicas, mas, enfim, que impeça teorias dentro do marxismo que eu não ouso chamar de marxistas, mas alguns consideram, e que infelizmente ao longo do século XX e até hoje no século XXI acabaram deturpando o que era o sentido mais fiel e concreto do marxismo. Bom, a questão da conciliação de classes, como a gente pode ver, fazendo aí uma análise rápida,
acaba atrapalhando, portanto, um projeto mais revolucionário, um projeto de independência de classes e, consequentemente, um projeto que visa realmente a superação da exploração do homem pelo homem. Eu sei que falando desse jeito, explicando dessa forma, e eu tenho certeza que muitos amigos, muitos colegas aqui devem estar essa hora assistindo e pensando: esse André é paranoico, esse André é lunático, esse pessoal do podcast vive no mundo da lua. Ora, é claro que esse é um primeiro vídeo, é claro que eu estou aí dando uma esquentada, né, no carvão, estou aí passando um óleo nas engrenagens para tentar voltar mais com essas questões, essas discussões teóricas que eu particularmente gosto e das quais eu também tenho dúvidas, né? Não pensem vocês também que eu tenho a resposta para tudo e que eu entendi tudo, né? Até pelo contrário, eu mesmo pretendo, para estar fazendo esses materiais, tá voltando mais com a leitura marxista, uma leitura inspirada no marxismo e também outras leituras para a gente ter sempre aí o embasamento. Afinal de contas, a vida é um grande estudo. Esse vídeo demorou um pouco mais do que o planejado, até por conta de toda essa apresentação e toda essa questão teórica que eu tentei trabalhar aqui hoje. Os outros talvez sejam aí um pouco mais curtos, né? A gente vai tentar fazer por onde que eles não passem aí de 10 minutos, se possível, né? Mas se passar um pouco também, né? Quem está contando? Não é nenhum crime isso também. Mas eu espero que essa questão, pelo menos inicialmente aí falando sobre independência de classes e conciliação de classes, tenha no mínimo dado uma ilustrada, um estopim aí para próximas discussões que a gente queira evoluir, que a gente queira desenvolver. E como o próprio nome do canal diz, estamos aí abertos para o debate, para dúvidas, para questionamentos e até para saudável troca de ideias. Agradeço vocês que nos acompanharam. Pretendo evoluir esse tema, desenvolver, né? Eu não gosto muito nesse sentido da palavra evolução. Pretendo desenvolver esse tema, entre outros, em futuros vídeos, né? E claro, vocês são sempre bem-vindos a estarem aqui nos acompanhando, conversando e trocando uma ideia. Muito obrigado, um abraço aí em todos vocês e tchau!